Olá, muito boa tarde. Começa aqui o programa Eclésia num dia em que dedicamos também especial atenção à doutrina social da Igreja. Será dentro de alguns minutos. Antes disso, olhamos os temas que marcam a atualidade. Os movimentos operários da Igreja de Espanha e Portugal, incluindo a Liga Operária Católica e a Juventude Operária Católica, manifesta o seu apoio à jornada de ação e solidariedade convocada pela Confederação Europeia de Sindicatos para este dia. Este apoio estende-se também à greve geral convocada para esta quarta-feira pela CGTP e é justificado com a própria doutrina social da Igreja. Os trabalhadores católicos afirmam que as taxas de pobreza e a exclusão dos países do sul da Europa estão a aumentar a um ritmo vertiginoso. Identificam um ataque profundo aos direitos sociais e à proteção das pessoas e famílias trabalhadoras, com a desculpa de dar prioridade à redução do déficit e ao pagamento da dívida. Uma dívida que os trabalhadores católicos consideram ilegítima ao ter origem em empréstimos que foram concedidos e geridos de maneira duvidosa e que atentam contra a dignidade da vida dos cidadãos e põem em perigo a convivência pacífica entre os povos. Por esta razão, pode ler-se na nota divulgada: entendemos que esta convocatória à greve geral e às manifestações em toda a Europa são justificadas. As políticas ao serviço das pessoas e das suas necessidades básicas deveriam ter prioridade máxima face aos interesses dos mercados. E enquanto não for assim, entendemos que existe legitimidade para agir em defesa dos direitos das pessoas e das famílias trabalhadoras. Só uma comunidade nacional solidária e não dividida poderá enfrentar os dias difíceis que vivemos. A afirmação partiu de Dom José Policarpo na abertura da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. Os bispos pedem coragem e serenidade e afirmam que nestes tempos a Igreja quer ser uma casa de acolhimento. Na abertura dos trabalhos, o presidente da CEP reconheceu o momento particularmente exigente e difícil que os portugueses enfrentam, onde o desemprego e a austeridade exigida trouxeram sofrimento e por vezes fizeram perder a esperança. Dom José Policarpo pede coragem e serenidade. Coragem e serenidade. É uma palavra escudada numa forte experiência de solidariedade e partilha fraterna. Essa é a nossa principal resposta à crise que estamos a viver. Nessa partilha, a Igreja manifesta-se como casa acolhedora, que ao partilhar o que tem, semeia a esperança e fortifica a coragem. Os bispos pedem um incremento da partilha, que cada cristão esteja atento ao seu vizinho, que é o seu próximo. Não é uma comunidade nacional dividida, mas solidária, que poderá enfrentar estes tempos difíceis. Dom José Policarpo referiu também que a principal expressão da dignidade da pessoa humana é a liberdade e que esta só pode ser condicionada pela própria liberdade. Neste dia de greve geral, também os bispos reconhecem o direito das pessoas a manifestar-se, desde que o façam dentro do enquadramento legal. Nestas palavras de abertura dos trabalhos da CEP, Dom José referiu que ser livre significa que cada pessoa, perante as dificuldades e os riscos, decide da atitude a tomar e é a generosidade da liberdade que afirma a sua dignidade. Há liberdades constitucionais e jurídicas que a Igreja respeita, tais como o direito a manifestar-se, a fazer greve, etc., desde que seja nos parâmetros da lei e da ordem democrática estabelecida. Mas o exercício dessas liberdades pode ser motivado pela preocupação do bem comum. O exercício generoso da liberdade é a mais nobre manifestação da própria liberdade. Nesta Assembleia Plenária, que termina amanhã, os bispos portugueses refletem sobre os dados do inquérito sobre atitudes da sociedade face à Igreja nos Açores e na Madeira e deverão aprovar um documento sobre os 90 anos do Corpo Nacional de Escutas.
Integrar todos os colaboradores de forma a identificarem-se também eles com o carisma da Ordem é um dos grandes desafios que se colocam aos irmãos de São João de Deus. Mas as vocações e a renovação da própria Ordem foram também preocupações que estiveram em cima da mesa de trabalho do capítulo geral desta congregação que decorreu em Portugal. Foi o 68º capítulo geral da Ordem fundada pelo santo português João de Deus. Responsáveis mundiais da Ordem Hospitaleira de São João de Deus estiveram reunidos em Fátima num capítulo geral que se debruçou sobre a identidade desta congregação. É interessante, sobretudo, ver e estudar e aprofundar esta nossa realidade espalhada pelo mundo inteiro, no meio das culturas todas, tradições que existem, como é que o Espírito de São João de Deus continua vivo e tem que continuar, no fundo, a anunciar São João de Deus o carisma da hospitalidade pelo mundo inteiro. Deste capítulo saiu um novo superior-geral da Ordem, o espanhol Jesus Etaio Arrondo, que é o programa Eclésia, traçou os desafios da congregação para os próximos anos. O maior deles é criar corresponsabilidade entre todos os colaboradores que levam por diante a missão hospitaleira. Os colaboradores não são só colaboradores, são corresponsáveis por esta missão. Portanto, tratar que eles se sintonizem com a nossa missão, partilhem o nosso carisma, a nossa espiritualidade e realmente se identifiquem cada vez mais connosco. Isto é um desafio muito importante de como transmitir a filosofia e a identidade da nossa Ordem a todos eles. Mas olhando para o interior da própria Ordem, há outros desafios que esta congregação partilha com outras instituições religiosas. Um deles é a escassez de vocações e outro, a renovação interna. No plano externo e nos países afetados pela atual crise económica, os desafios vêm do aumento do número de pessoas necessitadas. Nuestra misión es estar abiertos a las necesidades y al servicio de... A nossa missão está aberta às necessidades e ao serviço das pessoas vulneráveis, necessitadas e enfermas. Pobres e, evidentemente, neste contexto que vivemos, sobretudo na Europa do Sul, de crise económica que está a deixar ao lado das autoestradas, se assim se pode dizer, tantas pessoas. Para nós é um desafio importante e por isso o tratamos no capítulo. E somos conscientes que, para nós, isto é uma exigência que, junto com toda a Igreja, temos que responder. Para nós, isto é uma exigência que, junto com toda a Igreja, temos que responder. Com 500 anos de serviço em áreas que passam pela assistência social e pela saúde, os Irmãos de São João de Deus estão presentes em 53 países, através de 311 obras apostólicas e prestam serviço em cada ano a uma média de 20 milhões de pessoas. Dom Jorge Ortiga, Paulo Bento, Nicolau Breiner e Luísa Sobral são as caras da 10ª edição da campanha 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. À semelhança de anos anteriores, o valor final reverterá a favor de cidadãos desfavorecidos e de uma causa internacional. No dia 25 de dezembro vou fazer este gesto pela paz. Luísa Sobral, uma das figuras que dá voz à campanha 10 milhões de estrelas, marcou presença na apresentação da 10ª edição que decorreu no auditório da Igreja do Campo Grande, em Lisboa. Neste momento estamos a passar, como país também, aliás, como vários países, estamos a passar uma fase muito difícil e podermos ajudar as famílias que de repente se viram completamente desamparadas e, aliás, não todo o dinheiro vai para, mas 65% do dinheiro vem para as famílias que de repente ficaram desempregadas e de repente se viram sem comida para dar aos filhos. E é uma coisa... De repente que se passa com muita gente em Portugal e então achei que era a altura certa de dar a cara por uma campanha que eu realmente acredito e que eu vejo todos os dias. No dia 25 vou fazer um gesto pela paz. Uma campanha que este ano pretende ultrapassar a venda de 500 mil velas. O valor final reverte com 65% para as Cáritas diocesanas e 35% para o Brasil, na construção da Casa Familiar Rural de Santarém, na Amazónia. Eu acredito que, de facto, as pessoas entendem
qual é a realidade desta campanha. Porquê? Porque elas, direta e indiretamente, acabam por usufruir dos valores que são angariados desta campanha. Porquê? Porque se a Cáritas Diocesana existe no seu contexto territorial, obviamente, quanto maior o número de velas que possam ser vendidas, maior será o número do valor angariado, que estará depois disponível para o apoio relativamente às próprias pessoas. E eu acho que é esta a mensagem, e as pessoas sentem, eu estou a comprar esta vela e eu sei que, se precisar, também vou receber por parte da Cáritas Diocesana. Nesta 10ª edição, a Cáritas Portuguesa aposta nas novas tecnologias, disponibilizando gratuitamente o jogo 10 milhões de estrelas para as plataformas móveis. Outra das novidades é a inclusão de um presépio. Acender uma estrela não custa nada, porque não é pedir uma quantia insuportável, estranha. Eu penso que o problema não está em dar muito ou pouco, está em saber dar. As velas, com um custo unitário de €1, podem ser compradas em diversas escolas do país, paróquias, junto das Cáritas diocesanas e em estabelecimentos comerciais que, à semelhança do ano passado, se associaram à iniciativa. Dia 25 de dezembro vou fazer este gesto pela paz. Há 10 anos, quem, como Dom Jorge Ortiga, é a favor da paz, acende esta vela na noite de Natal. 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz. Saiba como participar em caritas.pt. E agora destaque para a rubrica sobre a doutrina social da Igreja. A jornalista Imelda Monteiro conversa com Alfredo Bruto da Costa e Maria do Rosário Carneiro. Portugal, o país que queremos ser, foi o mote para a Conferência Anual da Comissão Nacional Justiça e Paz. Decorreu recentemente na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, e juntou nomes como Francisco Seixas da Costa, António Ramalhiano, José Gomes Canutilho ou Dom José Policarpo. As conclusões desta reflexão são aqui hoje apresentadas pelos promotores da iniciativa. Comigo tenho o Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, Alfredo Bruto da Costa, e a Vice-Presidente desta mesma Comissão, Maria do Rosário Carneiro. Muito obrigado a ambos por estarem novamente connosco. Começo por si, Doutora Maria do Rosário. Muitas conferências, nomes ilustres, ideias-chave que pautaram esta vossa conferência anual. Como disse, muitos nomes ilustres, mas mais do que nomes ilustres, muita densidade de pensamento. E essa era a nossa preocupação, porque, como foi dito logo no início pelo Presidente da Comissão, pelo Professor Alfredo Bruto da Costa, o que nós pretendemos foi encontrar um tempo para refletir sobre aquilo que queremos para o nosso país, que naturalmente vive integrado num contexto mais amplo que a Europa e que é o mundo. E por isso, e começando já agora a pegar um pouco, quer no que foi o pensamento que esteve subjacente à organização desta conferência, quer depois a tudo o que se desenrolou, naturalmente foi entendido como um ótimo ponto de partida a reflexão que foi apresentada pelo Conselho Pontifício Justiça e Paz acerca de uma regulação mundial. E por isso, e porque se entendeu que era necessário refletir sobre o que queremos para Portugal neste tempo em que vivemos, o ponto de partida foi exatamente uma reflexão sobre esta nota do Conselho Pontifício que foi pedida ao Dr. Francisco Seixas da Costa e que foi comentada pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, exatamente para nos ajudar a percepcionar-nos neste contexto mais amplo, porque, de facto, e avançando já um pouco para as conclusões, então, o país que nós queremos ser é um país que entendemos soberano. Soberano no sentido que tem que ser capaz de enfrentar os desafios que lhe são postos em cada momento e em cada conjuntura. Mas esta conjuntura não é estritamente nossa. É uma conjuntura que faz parte de um espaço mais amplo e por isso nos pareceu que esta reflexão era muito importante, sobretudo para nos ajudar a percepcionar o que é que queremos depois na nossa ordem interna e aquilo que depende claramente de nós, para além de todos os compromissos que resultam deste encaixe de natureza global, deste enquadramento internacional e europeu,
aquilo que nos é pedido a nós, aquilo que nós queremos para nós e por nós. Mas não depende só de nós, não, aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos, por isso, não é só aquilo que nós queremos, é aquilo que podemos, mas aquilo que podemos tem que ser também determinado por aquilo que queremos. Portanto, não haver quase como que esta percepção de fatalismo, porque como pertencemos a uma ordem mais vasta, somos condicionados. Não, nós somos capazes de nos autodeterminar. E por isso foram tão importantes depois todas as reflexões feitas na segunda parte da conferência, que tinham a ver com reptos fundamentais de resolução para que possamos equacionar aquilo que queremos e podemos ser. E que foi exatamente a reflexão sobre a sociedade civil e sobre o bem comum e as responsabilidades do Estado na construção deste bem comum. E então, eu diria que de um ponto de vista muito global e muito sintético, porque a densidade do pensamento ali refletido foi imenso e profundo, eu diria que a perspectiva foi de encontrarmos o fundamento e uma determinação muito clara para um país mais justo. Porque se nós, e voltando só um bocadinho nada atrás, se nós nos reconduzirmos àquilo que é o ponto de partida para a reflexão desta nota pontifícia, o que se pretende é que haja uma contribuição de todos para se encontrar o justo equilíbrio que coloque no centro do justo equilíbrio a dignidade da pessoa humana. E isso então, depende do trabalho da sociedade civil e do trabalho do Estado. E do Estado, claramente, porque todos somos convocados para isso e então importa perspectivar quais são as determinantes, quer do trabalho da sociedade civil, quer das determinantes exatamente de um percepcionar do que seria do papel do Estado no bem comum. E aqui claramente foram enunciados como parâmetros inultrapassáveis nesta definição de Portugal que queremos ser, como sociedade mais justa, que coloca no centro sempre a pessoa humana e a realização da sua dignidade, pensar numa sociedade que naturalmente quererá ser menos pobre, no sentido de proporcionar a todos aquilo que são os fatores necessários para que vivam com dignidade. Mas falar somente na erradicação, ou pelo menos por fases de evolução, na redução sistemática e progressiva da pobreza, não basta falar disso, porque não podemos deixar de falar simultaneamente de igualdade e de remoção de desigualdade. Nesta nota pontifícia é muito claro, quando há alturas tantas nós podemos ler que nunca houve um aumento tão grande do rendimento per capita, nunca houve tanta riqueza ao nível mundial, mas também nunca houve tanta desigualdade na distribuição desta riqueza. Deixe-me só concluir só com mais 2 ou 3 ideias destas conclusões, porque elas estão associadas. Porque este é um objetivo que é global, mas temos depois tudo aquilo que tem a ver com os procedimentos. E os procedimentos são nucleares. Nós queremos uma sociedade que seja transparente nas suas formas totais de funcionamento, desde os mecanismos administrativos a toda a legislação e toda a ação política, no sentido de que seja claro aquilo que é proposto. E esta transparência exige a não opacidade do Estado, que não é só de natureza política, é também burocrática, exige informação, exige acesso à informação, exige educação para utilizar esta mesma informação. E por isso, e finalmente, uma sociedade que honra os compromissos. É isso que não está a acontecer neste momento. Eu já dou novamente a palavra. Eu só queria agora perguntar ao professor Alfredo Bruto da Costa que contributo é que esta conferência veio dar exatamente para a situação económica em que o país, Portugal, se encontra. Pois, vale a pena termos em conta de que o primeiro tema, que foi um tema sobre a situação global, tinha pertinência em 2 sentidos. Em primeiro lugar, nós temos muitos problemas nacionais que têm origem em aspectos de ordem financeira e económica global.
Portanto, era importante termos em conta esses aspectos, até para finalidade nossa, nacional. Em segundo lugar, é um problema de solidariedade elementar, uma obrigação ética de hoje pensarmos cada vez mais em termos globais, numa linha da solidariedade global. Não é? E já alguns aspectos focados aqui pela doutora Maria Rosário mostram que a nossa responsabilidade não se esgota ao nível nacional. Portanto, quer para percebermos melhor os nossos problemas, quer por uma solidariedade a nível global, era importante focarmos esses aspectos de ética, às vezes os mesmos princípios éticos que se aplicam à escala nacional, que desta vez, neste documento do Conselho Pontifício, são aplicados a nível global. E desse ponto de vista são ideias novas, embora já propostas pelo Papa João XXIII. Primeiro, a noção de bem comum mundial e, segundo, a necessidade de uma autoridade mundial para promover esse bem comum mundial. Nós vamos falar desse documento numa das próximas rubricas. Muito obrigado a ambos por terem estado neste programa. Pela nossa parte, gostaríamos de ficar mais tempo, mas por hoje é tudo. A rubrica sobre a doutrina social da Igreja regressa de hoje a 8 dias. Ficamos por aqui neste espaço que pode acompanhar também pela internet. Para isso, basta visitar o portal multimédia da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Tenha então muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser.